espiritualmente, por causa do instinto da busca que existe no ser humano. Ela deseja e tem sede de conhecer o Deus vivo atuante. Ela aprende a conhecer a Deus através das palavras e ações das pessoas que o cercam. 1 a 2 anos tem capacidade para entender e experimentar o amor de Deus. A criança aprende essa verdade ouvindo, vendo, experimentando. Leva tempo para ela ganhar a noção de uma verdade, mas um pouco aqui, um pouco ali. Ela consegue aprender. Isaías 28, 10, 13. Aos 2 anos de idade, gosta de orar e dizer palavras simples para Deus. Aprende a agradecer a Deus quando as pessoas ao seu redor assim o fazem, dando graças a Deus por todas as coisas. Efésios 5:20. Exemplo. Vamos agradecer a Deus porque João está só resfriando, não precisou ir para o hospital, porque no próximo ele já estará aqui para aprender das coisas de Deus. A prova de que ela aprende é que durante a semana ela tenta cantarolar os cânticos aprendidos, desafina e inventa palavras, mas canta com alegria. 3 anos, seu interesse por Deus continua crescendo. Gosto de ouvir contar que Deus criou tudo, flores, frutas, sol, chuva, noite, dia, os animais. Nessa época começa a ensinar que Deus criou o corpo. Por exemplo, Deus não foi bom se nos dar mão forte para podermos colocar os blocos dentro da caixa. Deus nos deu ouvido e por isso podemos ouvir essa bonita música que fala de Jesus, não é? Mesmo olhar pela janela no domingo chuvoso pode dar ocasião para uma conversa. Deus é bom de dar esta chuva tão boa que ajuda as plantas a crescer. Vamos agradecer a Deus por esta chuva. O que devemos ensinar? Como ensinar as crianças de 1 ano a 3 anos? 1 a 2 anos, a melhor maneira de ensinar uma criança nesta idade é usar a conversação dirigida, isso é, conduzir cuidadosamente a conversa e o pensamento da criança na direção de uma verdade bíblica ou do objetivo da lição. Exemplo, quando ela conseguir virar a página de um livro, diga que Deus fez suas mãos e é por isso que ela consegue mexer naquele livro. Quando uma criança aparece com uma blusa bonita, diga como Deus é bom de ter feito um pano tão macio e quentinho. Vamos agradecer a Deus por essas blusas. Se ela desejar tirar a blusa porque ficou com calor, aproveite para dizer: você já imaginou se Deus não tivesse feito sol? Morreríamos de frio. A Bíblia se tornará um livro especial para ela se a professora e os pais assim lhe ensinarem falando sobre a Bíblia ou deixando que ela carregue com cuidado, respeito. Exemplo, diga: eu vou segurar o seu dedinho e colocá-lo sobre a Bíblia no lugar. Que diz: Deus me fez. Jó 33:4. Assim ela vai aprendendo as coisas de Deus. 3 anos, use cante com um gesto que ela possa participar livremente. Exemplo, história da criação. Deus fez a lua e as crianças fazem um círculo com as mãos. Deus fez as estrelas, mexeu com o dedinho. Deus fez tudo isso e colocou no céu. Aponta o dedinho indicador para o céu. Deus fez o céu, faz o círculo com as mãos. As árvores, ergue as 2 mãos para cima as flores. Abaixar até o chão. Passarinho voa
no céu que Deus fez, usando as mãos, fazer de contas que estão voando. As características das crianças de 4 a 6 anos. É nessa fase, entre 4 e 6 anos, que as impressões mais profundas, provindas do ambiente em que a criança vive, estão se interiorizando nela, para depois ser externada através de ações e reações, inclusive na fase adulta. É uma idade propícia para se entender a realidade de Cristo e sua atuação na vida diária. A criança poderá entender, sentir e viver Cristo se isso lhe foi ensinado através de palavras, atitudes. Procure então conhecê-la para ajudá-la a se encontrar com Cristo e ter uma vida que agrade a Deus. Fisicamente, crescimento muito rápido, os músculos estão se desenvolvendo, dando assim um melhor controle motor. Conseguir equipamento adequado, como por exemplo cadeiras baixas para que o pezinho não fique balançando, mesas de altura apropriada para que a criança não tenha que ficar pendurado ou de pé para escrever, desenhar ou brincar. Materiais como figura ilustrativa, objetos de borracha, deve ser grande. As tesouras pequenas sem pontos são mais aconselháveis. É ativa e como consequência disso, cansa-se facilmente. Seus olhos ficam ardendo. Seus olhos ficam ardendo. Os ouvidos cansados quando ouve e vê algo por muito tempo, apesar de ser tão ativa e aparentar saúde inabalável, é sensível e sujeita à doença. Deve-se providenciar atividade variada, inclusive um período de descanso de atividade que exija menos esforço. Mantenha a sala sempre bem iluminada, fale pouco e de maneira clara. Modifique o tom e a entonação da voz, dependendo dos personagens e circunstâncias. Para evitar que a criança transmita ou contraia alguma doença, esteja sempre alerta e verifique se algum aluno está com alguma doença contagiosa como catapora, sarampo, rubéola ou qualquer outro sintoma que revele possível doença. Mentalmente, responda todas as perguntas de maneira simples e verdadeira, pois a criança dessa idade é indagadora, curiosa e está pronta a aprender. Com sua atenção limitada, variando de 5 a 10 minutos. Diversifique as atividades, jogo, descanso, cântico, lanche, limpeza de sala, guardar os brinquedos na caixa, etc. Tem boa memória, mas não tem noção exata de tempo nem da distância. Sua mente é ativa e quer expressar o que pensa, mas não sabe como. Socialmente, gosta de estar com os outros e é capaz de brincar em conjunto. Promove então atividades nas quais todos brinquem juntos. Não utiliza atividade de grupo em que seja preciso construir algo definido. Raramente dará resultado, pois ela não consegue continuar o que o outro já começou. A tendência é de destruir. Nesta idade, muitos já estão demonstrando qualidade de liderança, enquanto outros só agem baseado em sugestões. Encoraje os líderes a tomarem a liderança, mas não egoisticamente. Proporcione oportunidade para que outros liderem também. É egoísta e pensa que tudo lhe pertence. Procure ensinar a importância de ser cordial, amável com os outros e também os princípios bíblicos de posse. Deixe claro que Deus se agrada quando dividimos nossas coisas com os outros. Exemplo do menino que deu os pães e peixes a Jesus. Proporcione a oportunidade de dar e receber. Deseja a aprovação do grupo e dos adultos. Elogie sinceramente quando fizer coisas certas. Se fizer algo errado ou mal feito, em vez de dizer, eu sabia que você iria fazer isso, diga, não está tão bem como os que você costuma fazer, mas sei que consegue fazer melhor. Gostei muito do verde, da grama. Gostei de ver como você caprichou no telhado. Gosta de palavras e piadas tolas. Ri se for inocente ou sem afetação pessoal. Discipline se não forem
mas sem alterar a voz, nem o gesto. Se acontecesse divertir às custas dos defeitos físicos das outras pessoas ou da dificuldade de alguém aprender a língua do país, chame uma a uma parte, explique-lhe com amor sem que tom de que recriminação que aquilo fere as outras pessoas. Pode dar uma explicação, dependendo do caso, de como aquele menino ficou daquele jeito. Converse com uma criança de cada vez. Em caso de disciplina, isso dá mais resultado do que falar ao grupo. Emocionalmente. Proporcione um ambiente calmo, não grite nem crie uma atmosfera carregada com imposições, antagonismo, resultado de uma disciplina muito rígida, pois a criança é sensível, suas emoções são intensas. Pensa em Deus. Emocionalmente. É capaz de controlar o choro, encoraja quando esfolar o joelho em consequência de uma queda, simplesmente colocando a mão na cabeça dela, dizendo: puxa, como você cresceu. Muitas de suas ações são permeadas de uma atitude egoísta, invejosa e ciumenta. Evite mostrar favoritismo, elogiando sempre o trabalho de uma criança só, ou dando oportunidade apenas para algumas fazerem determinadas coisas. É explosiva, nunca lhe peça algo que esteja além de sua capacidade, pois quando não consegue realizar a tarefa, ou chora ou fica desanimado e fica com um gostinho amargo de derrota. É bondosa, gosta de ajudar os outros, desde que isso não traga ameaça para si. Ensine a repartir as coisas e mostrar amor e simpatia pelos outros, orando, dando ou fazendo algo. É teimosa e bate o pé quando as coisas não saem como ela quer ou quando é obrigada a fazer algo que não quer fazer. Aprenda a boa arte de sugerir as coisas suavemente, mas sem rapidez. Exemplo, em vez de dizer guarde os brinquedos, porque já vamos ouvir a história, diga chegou a hora de ouvirmos mais uma parte de história de Jesus. Quem gosta de ouvir a história de Jesus? Então vamos todos guardar os brinquedos na caixa antes de ouvir a história. É medrosa demais, evite dizer, se você não ficar quieto, vou falar com a sua mãe. Evite história que cause medo. Então veio um homem baixinho de bigode com um chapéu preto na cabeça, ele veio devagarzinho, agarrou o missionário e ele gritou, haha, além de ficar com medo, ela vai pensar que todo homem baixinho é um bandido que agarra as pessoas. Espiritualmente, pensa em Deus de modo pessoal e consegue dar-lhe verdadeiro louvor. Leve a ter um contato pessoal com o Senhor através da oração de agradecimento, da petição e pela história da Bíblia. Diga-lhe repetidas vezes que Deus odeia seus pecados, mas ama muito. Mas a ama muito. Ela pergunta com a frequência sobre a morte, porque tem dúvida. Responda com simplicidade, sem mostrar mistério ou cinismo. Acredita nos adultos e está pronta a ouvir de Cristo. Seja verdadeiro e fale de Cristo, de maneira bem simples. Faça um apelo após contar a história ou em qualquer ocasião propícia. Depois que ela tomar a decisão, verifique se entendeu e fale sobre a certeza da salvação, caso tenha mesmo se decidido. O que é como se na criança de 4 a 6 anos. Use recursos visuais simples, mais significativos para ela. Faça participar da aula, dramatizando, recortando a história, respondendo perguntas ou fazendo algum trabalho manual. Não use comparações nem palavras figuradas na história. Esta deve ter sequência lógica e ser curta. Fale pouco de maneira clara. Modifique o tom e a entonação da voz dependendo dos personagens e circunstâncias. Todas as palavras novas
deve ser explicada para evitar que a criança memorize coisas sem sentido. Cada verdade básica deve ser repetida muitas vezes, de várias maneiras. Evite dar duas explicações, uma à mesma lição, pois pode causar confusão. Faça perguntas que ajude a expressar suas ideias naturalmente, sem forçar. Também sem depreciá-la quando não conseguir explicar aquilo que quer falar. Plano de salvação. Eu pequei, Romanos 3:23. Sabe que você é pecador. Você diz mentiras, tem raiva do irmãozinho e desobedece. Isso tudo é pecado. Pecado separa você de Deus. Deus me ama, João 3,16. Deus odeia o pecado que você comete, mas Ele o ama. Tanto que fez uma coisa para você não ficar longe dele, Deus Jesus. Cristo morreu por mim, 5:8. Cristo morreu em seu lugar para que você não fique mais separado de Deus. Eu aceito, João 1:12. Se você aceitar Cristo em seu coração, você se torna filho de Deus. Seus pecados são perdoados. E orar a Jesus e pedir-lhe para vir morar com você para sempre, limpar o seu coração. Estou salvo, João 1:12, 5:24. O que você fez? Abriu o coração para Jesus entrar onde ele mora agora. A Bíblia diz que Jesus nunca mais vai abandoná-lo. Você está seguro nas mãos de Deus. As características das crianças de 7 a 9 anos. Na idade de 7 a 9 anos, a criança tem uma personalidade vibrante. Será que eu estou estudando a matéria certa? Eu acho que essa matéria... estou estudando. É igual a psicologia da educação cristã, eu acho. Mas é certo, é a certo. Na idade de 7 a 9 anos, a criança tem uma personalidade vibrante, curiosa, mas que também oferece momentos de frustração para o professor. Cada uma dessas idades, 7, 8 a 9, tem suas características, necessidade e habilidade própria. Não há dois alunos iguais, no entanto, há traços. No entanto, há traços comuns de todos eles. Um bom conhecimento desses pontos analógicos dará ao professor mais base para enfrentar e solucionar os problemas e necessidades de cada um. Nessa idade, as crianças descobrem um mundo novo e estão vivendo intensamente dentro dele. É a escola secular, aulas, horários, responsabilidade, concorrência e notas, brigas durante o recreio, disciplina, hostilidade, sem a proteção dos pais, coleguismo, realização, recompensa, etc. Gosto da escola, da professora, dos seus cadernos, de tarefa, enfim, do seu novo mundo. Sabemos que comparações, descobrir se uma coisa é boa ou não, organizada ou não. E a escola dominical pode ficar em segundo plano, se você, professor dessa faixa etária, não levar a sério o trabalho de ensino. As crianças nessa idade são parecidas entre si, porém, se formos analisar com cuidado cada idade, perceberemos que a diferença é bem visível na maneira de agir, de pensar e de aprender de cada idade, como iremos ver agora. Características mentais. Estão aprendendo a raciocinar, não lhes dê tudo mastigado, não solucione os problemas deles, mas ajude-os a achar as soluções por si mesmo. O período de atenção é mais prolongado do que a dos 4, 6 anos. Varia mais ou menos de 10 a 15 minutos. 7 anos estão aprendendo a ler e a escrever, pois entram para o primeiro ano. Gosta de fatos reais, mas também de fantasia e já consegue distinguir um do outro. Use ambos, mas os mais frequentes os fatos reais para evitar o pensamento de que o cristianismo é algo imaginado.
Sua capacidade de expressão é limitada, mas tem boa memória. Ajude-os a se expressar em grupo, mas nunca force ninguém a participar contra a vontade. Se promete algo, cumpra, pois eles se lembram sempre e vão deduzir que você é mentiroso se não cumprir. 8 anos, gosto de ler, de aprender, de responder e de responder rapidamente. Leve-os a participar ao máximo da aula. Gosto de pesquisar, de perguntar sobre o passado e o futuro, sobre os outros povos, etc. 9 anos, gosto de expor suas ideias, de discutir, de perguntar, de ouvir a história e de dizer coisas engraçadas. Saiba ouvi-los, dê respostas simples e claras, saiba aceitar certas brincadeiras inofensivas. Gosto de ser desafiado, desafio-os a trabalhar para Cristo. Evite pensar que são muito pequenos e não entendem nada sobre a consagração. São pensadores críticos e têm boa memória. Não se espante com certas perguntas profundas que venham a fazer. Ajude-os a ver a parte boa das coisas e das pessoas. Dê-lhe oportunidade para memorizar versículos de Bíblia e princípios gerais.